Então, nós vamos para o nosso último tópico, que nós vamos pensar sobre a questão das crianças, né? As crianças nesse contexto do reino de Deus. Jesus certa vez disse, olha, os discípulos queriam impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. E Jesus disse, não, abram as portas para as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, Solon, eu queria que você abordasse esse tema aí e nos enriquecesse juntamente com a nossa irmã Gláucia. Roberval, se a gente for olhar para o texto de Jesus, a gente já vê os discípulos fazendo uma espécie de discriminação com as crianças. As crianças queriam vir até Jesus, Jesus ia orar pelas crianças, mas os discípulos, de certa forma, estavam dizendo, não, por quê? Para que criança aqui? Né? E hoje o que a gente tem observado é uma desvalorização muito grande da criança dentro desse contexto cristão. Quando nós pensamos no contexto cristão, na maioria das vezes, as igrejas que a gente tem frequentado, a maioria delas não tem nenhum trabalho voltado para a criança. Então, de certa forma, a gente, como igreja, a gente rejeita esse processo. Então, a gente deixa uma porta muito aberta para outras atuações, outras ideologias na cabeça da criança, uma vez que a gente tem toda uma estrutura já pensada, até nos textos bíblicos de Jesus, que diz, não, deixa as crianças vir para mim. O que é que tem? Não impeço, não. Sai daí, Pedro. Sai daí, Tiago. Sai tu na frente. Deixa a menina passar aí, as crianças passarem para chegar até ele. Então, hoje, por incrível que pareça, nós temos 2000 anos de evangelho e hoje você ainda vai encontrar muitas igrejas criando dificuldade para que as crianças se aproximem de Jesus. Boa noite a todos. Eu gostaria de completar essa fala do pastor Solon, trazendo a lembrança de que Jesus usou as crianças como modelo. Não é? E o que ele diz é que aquele que se tornar semelhante a elas é o reino de Deus. Deles pertence o reino de Deus. Então, as virtudes que a gente pode comentar aqui, que afloram nas crianças, por exemplo, elas são crédulas. E você, quando parte para evangelizar um adulto, você sente a dificuldade. As pessoas não têm um coração quebrantado, sensível à voz do Espírito de Deus. E as crianças recebem a palavra de Deus com muita satisfação. Elas creem verdadeiramente. Elas são retentoras. Elas guardam com facilidade a palavra de Deus, escondem verdadeiramente nos seus corações. Elas são livres. Roberval, a maioria dos adultos, eles estão presos às suas posses, a pessoas, às vezes uma idolatria a um filho, uma coisa assim que os encarcera. E a criança não. A criança é livre. Ela sai daqui com a maior alegria, com simplicidade, sem nada, e com a confiança de que, seguindo o caminho, ela vai sobreviver. É maravilhoso a gente poder entrar no mundo infantil, porque a alegria que é fruto do Espírito Santo, não é? Isso é permanente no semblante infantil. Então, nós temos muito a aprender com as crianças. Elas são maravilhosas. E já percebemos que há muita pesquisa que a grande maioria das conversões acontecem dos 4 aos 14 anos. Se você fizer essa enquete na igreja, você vai perceber. É uma minoria muito pequena mesmo, que se convertem na fase adulta. Se você me permitir, eu vou contar até um exemplo que aconteceu com uma sobrinha. Eu sempre tive a oportunidade de, nos aniversários, contar histórias bíblicas, mas como eu passei pela PEC, a Aliança Pro Evangelização das Crianças, a história nunca era contada apenas como
um evento bíblico, mas dali eu sempre tirei a evangelização, sempre desafiei as crianças a cumprirem com aquele ensino bíblico. Então, a minha sobrinha estava completando 2 anos de idade. E eu não me recordo agora que lição bíblica foi dada, mas a verdade é que ela chorou. Chorou porque ela viu que ela era pecadora. E a mãe correu e foi junto dela e disse: Lara, minha filha, por que você está chorando? Ela disse: mamãe, não tem jeito para mim, eu fiz muita coisa de errada. Então, ela ainda não tinha tido a oportunidade de terminar, de ouvir o restante da história. E quando eu disse a ela que Deus tinha um plano maravilhoso para que ela não sofresse a morte eterna, que ela tivesse a oportunidade de começar uma vida nova, ela se alegrou. E essa menina, hoje, já é mãe e é uma fé alicerçada no Senhor, porque aquela experiência, com 2 anos de idade, marcou a vida dela. E o que eu acho interessante, Roberto, é esse percentual. Chega a ser 85% das pessoas que estão nas igrejas hoje se converteram até os 14 anos. Então, é uma coisa maravilhosa a gente entender isso, porque até agora assim, a gente vê um desprezo muito grande nessa cultura de pregar para as crianças. Então, normalmente, as igrejas não valorizam a conversão da criança. Né? As igrejas acham que a conversão de um adulto é muito mais importante, fica numa insistência absurda de levar uma pessoa adulta aos pés de Cristo, e muitas vezes termina colhendo muitos frutos verdes. A pessoa não quer aquilo, mas devido a muita insistência de pastores, de amigos, de família, a pessoa termina aceitando. E vai para a igreja pessoas que não têm nada a ver com a fé cristã, não querem essa fé cristã para elas. Então, elas vão muito mais por uma aceitação, por uma formação. Então, assim, eles não valorizam a conversão da criança. Em segundo lugar, as igrejas também não buscam assim, uma capacitação maior para pessoas trabalharem com crianças. Olha, se a própria psicologia vai dizer que até uma certa idade é formada toda a ideologia na vida de um adolescente, de uma criança e um adolescente, como é que eu vou tentar depois tirar isso depois, lá na frente, tentar que um adulto passe por uma experiência de conversão? Vai ser muito mais trabalhoso. Então, a gente tem um espaço muito grande para trabalhar na vida das crianças, que a igreja normalmente não está fazendo porque não tem pessoas capacitadas para fazer. Não está preocupado com isso, quer dizer, buscando formar pessoas para trabalhar com crianças. Outra questão importante é que as igrejas não buscam uma forma lúdica, porque a criança só vai entender aquilo que é lúdico para ela. O Glaucio até pode falar um pouco mais sobre isso, né? Escrever um trabalho sobre isso. Então, assim, a gente não busca uma forma lúdica, a gente quer que uma criança sente lá e entenda o que o pastor está pregando lá na frente. Elas não vão entender. Pessoas adultas não estão entendendo o que os pastores estão falando, quanto mais crianças. Então, precisa ter uma preocupação maior com elas, ter uma celebração infantil só para elas, de alguém que fale para elas, que fale a linguagem delas, que se envolva com elas, que sentem no chão com elas, que tragam coisa para elas pintarem, que tragam uma cruz para ela desenhar, que tragam um Cristo crucificado, para ela ver aquilo ali, e a partir daquela ludicidade, ela começar a aprender e começar a entender, aí sim, nós vamos ter pessoas convertidas. E hoje a experiência mostra aí. A estatística está aí que não nega isso. Até os 14 anos são a maioria dentro das igrejas evangélicas do Brasil todo. Roberval, se a gente pensar um pouquinho nos 5 sentidos que nós temos, as crianças, elas aprendem quando você não só fala, porque é a capacidade de audição, mas quando ela tem a oportunidade de falar também. Quando ela tem a oportunidade de tocar em algum objeto que esteja correlacionado com a história que você está contando. E tem ainda crianças que são hiperativas, e elas só conseguem que a atenção delas seja dominada pela história se ela for participante da história. Aí, de repente, você está contando a história do homem
do paralítico que os 4 amigos Desceram. desceram por uma corda. E você pega os 4 meninos mais agitados da sala e você cria uma cena e dá corda a esses meninos e pega até um macacão, fazendo de conta ser o paralítico, e amarra cada braço, perna do macacão e faz eles empurrarem a corda. Eles nunca mais vão se esquecer desta história. E aí está na mão do professor a hora de trazer o ensino e desafiá-las. É verdade. Então, isso, nós precisamos encontrar pessoas que amem as crianças, É verdade. que sejam pastoras de crianças. E aí nós vamos ter uma rua mudada, um bairro transformado, uma cidade transtornada pelo poder de Jesus. Viu? E aí nós temos aí, então, aqui uns desafios. Os desafios são grandes nessa área. Então, a gente tem alguns desafios para a gente tratar nessa relação com as crianças. Criança é maravilhosa. Nós tivemos num lugar chamado Sítio Novo, agora durante o carnaval, passamos o carnaval lá, e fomos à praça, lá para fazer trabalho com crianças. E foi muito legal, porque as meninas sentavam e explicando o processo da salvação para aquelas crianças, e foram várias rodas de crianças, e muitos deles ali aceitaram Jesus, e muitos deles choraram ali, levantavam as suas mãos. Os próprios pais traziam aquelas crianças para participar daquele culto. Então, é o seguinte, um desafio que eu acho é a gente formar verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores a gente vai encontrar na infância. Foi o que Jesus disse: olha, manda esses meninos para cá, porque desses aí, eu quero desses no reino do céu. Com esse coração, com essa atitude, com essa devoção que ele não tem. Então, a gente precisa formar adoradores. Na música, a gente precisa ter crianças educadas desde pequenininho na música, adorando o Senhor. Nós precisamos ter crianças que estudem a palavra com zelo, com alegria. Nós precisamos ter crianças que orem. Eu conheço várias crianças que oram. Lá na igreja tem uma menina chamada Maria, que é uma bênção quando ora. Parece uma pessoa adulta, uma menina de 7, 8 anos. Então, é uma coisa maravilhosa. E a gente pode ensinar as crianças, através de Jesus, a amar o próximo. A gente mudaria a cara do país, a gente mudaria a cara da cidade, do bairro, de tanta violência, né? A gente incentivar as crianças a ter fé em Cristo, não é fé em qualquer coisa, é fé em Cristo. E levar as crianças também a fazer a confissão dos seus pecados diante do Senhor Jesus, e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça. Porque se você for olhar, outro dia eu vi um rapaz falando de umas igrejas evangélicas de São Paulo, que eles estão levando música de Caetano Veloso para dentro da igreja evangélica, para cantar com as crianças na salinha deles lá, na celebração deles, música de Gilberto Gil, músicas de Chico Buarque. Não, velho, a gente não precisa disso. A gente não precisa de história de Monteiro Lobato. A gente tem histórias maravilhosas. Nós temos heróis na Bíblia, coisas tremendas de heróis na Bíblia. As crianças gostam de heróis. Nós temos aí centenas de heróis na palavra de Deus. Um Deus maravilhoso que vem operando na história de ponta a ponta. A gente não precisa disso. A gente precisa de um evangelho que transmita para as crianças, porque se a gente conseguir chegar ao coração das crianças, a gente chega na família e a gente chega num Brasil, num povo melhor. Eu acho que nós adultos depreciamos as crianças. É muito raro você encontrar numa igreja uma sala adequada, móveis apropriados, para elas se sentirem assim, amadas, respeitadas. Então, você vê, às vezes, um quadro alto demais que elas não conseguem chegar, mesas altas, perninhas penduradas. Ambiente quente demais. Ambiente quente. Não há. Assim, a gente não pode fazer com que a igreja não prestem atenção para elas. A gente precisa se lembrar que Jesus disse que elas são modelo. Baseada nisso, elas serão mais respeitadas e talvez até assim, olha, eu preciso olhar para elas porque Jesus disse que eu preciso parecer com elas. Que Deus os abençoe.